Facundo Torres, canhoto, uruguaio, 24 anos, é o novo reforço do Palmeiras para 2025. Bora analisar. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Começou a temporada de vídeos sobre contratações, meus amigos, dentro do Palmeiras. Se a ideia é reformular o elenco, né, tem se falado muito sobre isso, vai ser necessário sim reforçar algumas posições dentro do Palmeiras e o Facundo é o nome que vem para reforçar essa ponta do Palmeiras. Pelo Orlando City, o último clube em que ele atuou, os números são bastante interessantes, como vocês podem ver, né? Levantamento aqui do Análise Verdão, 123 jogos pelo clube lá nos Estados Unidos, marcando 47 gols e dando 19 assistências, então em termos de participação direta para gol, ele dava uma a cada 164 minutos dentro de campo, certo? Além disso, praticamente 2 finalizações tentadas a cada 90 minutos, acertando 40%, 3 dribles tentados acertando 45% dos dribles, um índice até que interessante, dando também 1,3 passe para finalização a cada 90 minutos e ganhando aí aproximadamente 41% dos duelos. Esses duelos podem ser duelos pelo chão, pelo alto, enfim, duelos de 1 contra 1, de uma maneira geral, não só defensivamente também, tá? Agora, é interessante observar e interpretar dentro desses números como ele jogou, né? Onde ele jogou no Orlando City para alcançar essas estatísticas. Mas antes disso, já trate de se inscrever aqui no canal, porque eu sei que quando tem reforço, tem um monte de gente nova chegando no canal, e só aqui você vai ter acesso às melhores análises táticas sobre todas as contratações que o Palmeiras fizer, então inscreva-se. Voltando, quando observamos o mapa de calor do Facundo na última temporada pelo Orlando City, dá pra ver a versatilidade dentro dessas posições de ataque, né? Podendo cair pela direita, pela esquerda e até jogar centralizado, né? Só que pelo Orlando foi de fato partindo da direita que ele foi mais utilizado. A gente vê isso no mapa de calor dele em 2022, primeira temporada pelo clube, caindo mais pela direita, e esse em 2023 já podendo circular um pouco mais, né? Mas partindo desse lado direito e podendo trazer pra dentro sendo esse cara canhoto. Ou seja, ele pode entrar no time junto com o Estevão, mantendo o Estevão na direita e jogando centralizado ou pela esquerda, ou até jogando na direita e o Estevão podendo jogar centralizado, já que tem um monte de gente querendo ver isso em 2025, ou pode ser visto também como o sucessor do Estevão para quando ele sair para o Chelsea no meio da temporada que vem. Portanto, nada mais justo do que comparar os números dos dois. Será que faz sentido? Será que seria um substituto à altura? É isso que a gente vê nesse outro levantamento exclusivo aqui da Análise Verdão dos números dele em 2024, tá? Então o número de partidas é bem semelhante, só que o Estevão jogou menos dessas como titular, né? Já que no começo da temporada ele ainda era reserva. A gente vê um Facundo mais artilheiro, fazendo 20 gols contra 15 do Estevão, só que um Estevão mais garçom, né? Dando 10 assistências contra 6 do Facundo Torres na última temporada e precisando de menos minutos para participar diretamente de um gol, pensando só em 2024. Além disso, é um Estevão que tenta mais finalizações, então 3 finalizações tentadas contra 2, só que tem um índice de acerto menor do que o do Facundo. Então o Facundo tenta menos, mas tem um índice maior em termos de porcentagem. Agora, essa questão dos dribles é muito interessante da gente observar. Os dois têm o mesmo índice de acerto de drible em 2024, 48%. Só que o Estevão tenta 11 por partida, enquanto o Facundo tenta 2,2 em média. Então dá pra ver a diferença de característica entre esses dois jogadores, né? Além disso, passes para finalização a cada 90 minutos. Isso mantém aquela característica do Estevão sendo mais garçom, além de dar assistências a mais, ele dá mais passe para finalização por 90 minutos e o número de duelos ali, a porcentagem tá bem próxima. Então dá pra ver que o Facundo é um jogador que tem sim velocidade pelo lado, que tem finalização, né, é um cara artilheiro, faz bastante gol, mas a diferença de dribles tentados ali com o Estevão é bastante grande, e talvez esse seja o maior diferencial do garoto. Substituir o Estevão à altura vai ser impossível. Agora, antes de se destacar pelo Orlando City, o Facundo se destacou aqui na América do Sul, né? Ele é um jogador de seleção uruguaia principal, estreou em 2021 na seleção e inclusive foi convocado para a Copa de 2022 e além disso é convocado desde as categorias de base, né? Jogou sub-15, sub-17 e sub-20 para o Uruguai e é inclusive o maior artilheiro da história da seleção sub-17 do Uruguai. Agora,
Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esse tempo dele no Uruguai e eu tenho a sorte de ter aqui no Análise Verdão o meu parceiro Luca Vicchiato, que tá sempre aí aparecendo nas lives e que acompanha o futebol uruguaio e acompanhou muito o Peñarol, o time que revelou o Facundo Torres justamente nessa época em que ele surgiu. Então, Luca, me ajuda aqui agora, por favor. Como que o novo reforço do Palmeiras se destacou na América do Sul e será que ele consegue repetir a dose por aqui? Fala, Léo, um abraço para você e para o pessoal que está nos assistindo. Bom, vamos falar um pouco mais do Facundo Torres no Uruguai, Facundo Torres no Peñarol. Ele é ali da geração do Fede Valverde, que hoje está no Real Madrid, do Santiago Bueno, que hoje joga na Premier League, do Diego Rossi também, que já foi especulado em um monte de time aqui no Brasil, mas joga hoje lá na MLS. E o Facundo Torres ele sobe um pouco depois dessa galera, ele sobe em 2020, ali antes da pandemia, só que ele só começa a jogar depois da pandemia, quando o Forlan assume, só que o período do Forlan ali não foi muito legal. O Peñarol não ganhou nada no Campeonato Uruguaio e o Facundo Torres jogou pouco ali naquele começo. Em 2021 que tem a virada de chave, ele passa a ser titular quase que absoluto do time e sendo muito importante nesse time do Peñarol, que vai ser campeão uruguaio, com um gol do Facundo Torres, inclusive no jogo decisivo, né? Ele faz o gol de empate que leva a decisão contra o Plaza Colônia para os pênaltis e também o time chegou na semifinal da Sul-Americana daquele ano, perdeu só para o Atlético, que seria o eventual campeão do torneio. Mas enfim, o Facundo Torres nesse time, ele jogava basicamente como um ponta, jogando da esquerda para dentro. Só que ele tinha muita liberdade para se mexer ali, né, para encostar no meio-campista central, que era geralmente o Pablo Cepelini, que jogou no Cuiabá depois. Então ele fazia essa função de ponta, mas como um 10 mais ou menos. Por ser canhoto, ele vinha muito por dentro para tentar finalizar, para ter um pouco mais de ângulo, mas quando caía mais pela esquerda também cruzava muito a bola na área. O Peñarol era um time que tinha muito esse recurso. E, enfim, ele jogava mais pela esquerda. Chegou a jogar até pela direita, da direita para dentro, como ele fez a boa parte da carreira dele na MLS, mas jogava mais pela esquerda mesmo. Em alguns momentos, ele substituiu o Cepelini sendo esse 10 mesmo. E aí você tinha o Canóbio jogando de um lado do Atlético Paranaense e do outro você tinha o La Quintana, que hoje está no Santos. E aí o Facundo Torres realmente era um 10. Mas geralmente ele jogava mais, era da esquerda para dentro mesmo. E é inevitável a gente comparar como esse jogador que joga da esquerda para dentro, pode jogar também da direita para dentro ou até jogando por dentro mesmo, é inevitável a gente comparar com o Almada do Botafogo, né, que teve um grande ano por aí e também pela trajetória de carreira, né, um jogador que foi para a MLS, voltou para a América do Sul, veio para o Brasil e arrebentou. Só que a gente também tem um exemplo ruim, né, do outro lado, que foi o Atuesta, por exemplo, que foi para a MLS, voltou e meio que não jogou muita coisa, a gente viu bastante. Mas enfim, e aí, será que o Facundo Torres está mais para Almada, mais para Atuesta? O Léo vai saber me dizer muito melhor. Um abraço, Léo, pessoal que está nos assistindo, até a próxima. Essa é a grande dúvida de todo torcedor, todo mundo tem um pé atrás com quem se destaca lá na MLS, lá na Liga dos Estados Unidos, e eu vou falar bem a verdade, é um pé atrás justificado. É uma liga sim menos competitiva, é uma liga sim que tem mais espaço para você jogar, que exige menos fisicamente, então existe sim um risco de ele não conseguir render no Palmeiras por causa da adaptação. Ele ainda é um jogador jovem, ele vai vir para um país novo, para um clube novo, vai conhecer companheiros novos e vai ter que se adaptar ao estilo de jogo do time e ao estilo de jogo da liga. Isso sempre vai trazer um risco. Agora, é fato que o Palmeiras dessa vez pelo menos contrata um dos jogadores destaque da liga, né? Diferente do que foi contra o Atuesta a princípio pelo menos. O Facundo foi a maior contratação da história do Orlando City, chegou inclusive vestindo a 17 e ganhou a camisa 10 em 2024. E ele bateu vários recordes do clube por lá, tá? Ele foi o artilheiro nas últimas 2 temporadas, em 2024 se tornou o maior artilheiro em uma única temporada na história do clube, com 20 gols, com as outras 6 assistências que ele deu, bateu o recorde de participações diretas em uma temporada pelo clube, e além disso, é o maior artilheiro da história do Orlando City e o segundo maior assistente. Então ele cansou de bater recorde com o óbvio adendo de que o Orlando City é um time que faz só 10 anos ano que vem, né? Por favor. Agora, para saber se ele estará mais para Atuesta ou mais para Almada, nada mais justo do que comparar os números. E temos aqui mais um levantamento exclusivo do Análise Verdão, comparando então a melhor temporada do Facundo na MLS contra a melhor temporada do Almada na MLS, que coincidentemente são as 2 últimas temporadas deles, né? A temporada de 2024 do Facundo Torres e 2023 do Thiago Almada. Então a gente tem um número de jogos um pouco maior do Facundo, né? Um cara um pouco mais recorrente dentro de campo, mais artilheiro, mais uma vez, fazendo 20 gols contra 13 do Almada, só que mais uma vez menos assistente, né?
né? O Almada aí, pô, 16 assistências em uma temporada em 35 jogos é sacanagem, né? Precisou então de menos minutos para participar de um gol. O Facundo foi mais artilheiro e também acertou mais finalizações em termos de porcentagem, mas tentou menos. Mais uma vez, 1.9 finalizações tentadas por jogo contra 3.1 do Thiago Almada. Em termos de dribles, também ficou atrás, né? Mantendo aquele número óbvio de 2.2, enquanto o Thiago Almada tentou mais do que o dobro, certo, de dribles por partida, por 90 minutos. Também deu praticamente o dobro de passes para finalização e a porcentagem de duelos está ali próxima. Enfim, é um jogador que mostrou qualidade e se encaixa perfeitamente naquela ideia de mercado que o Palmeiras tem de contratar o cara jovem, que pode dar um retorno financeiro. O Facundo Torres é um cara que ainda pode ser revendido pelo Palmeiras para a Europa e que tem assim esse possível retorno esportivo pela qualidade que demonstrou. É um jogador de seleção. Tudo vai depender, claro, dessa adaptação ao futebol brasileiro e do coletivo também, né? De como o Abel vai preparar esse time. Fato é que contratar um ponta era necessário de qualquer forma, tá? Com ou sem Estevão, porque o Palmeiras tem mais dúvidas do que certezas nessa posição de ponta, então era importante trazer um cara como esse, principalmente um cara que consegue jogar pelos dois lados, né? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Agora, essa foi uma análise mais para te apresentar o jogador, né? Números, comparativos, estatísticas exclusivas aqui do Análise Verdão. Mas claro que o futebol não é só isso e na próxima análise eu vou trazer para vocês toda a parte tática, os detalhes de como ele joga, como ele contribui para o coletivo, as movimentações do Facundo Torres com e sem bola, os melhores encaixes dele dentro do time do Palmeiras, enfim, tudo. Então eu vou avisar mais uma vez, inscreva-se aqui no canal para você não perder nada, fechou? E claro, se curtiu esse vídeo, deixa o like. Antes de fechar a aba, recomendo muito que você assista essa outra análise aqui que saiu no canal. Se você gostou desse vídeo sobre o Facundo, você vai gostar dessa análise aqui também, é só clicar aí no vídeo para conferir.